número de incidentes elevado, dificuldade para tomar decisão de evolução da arquitetura do software que você trabalha, dificuldade para ganhar contexto dos termos usados dentro do seu time e dificuldade para receber pessoas novas que estão chegando, fazendo onboarding. Esses são só alguns problemas de quando a gente tem um time que está com uma sobrecarga de domínios muito alta. Nesse vídeo eu queria comentar com vocês sobre o problema de ter times com uma carga cognitiva sobrecarregada ou muita sobrecarga de domínios de negócio dentro de uma mesma estrutura. Dentro da psicologia cognitiva existe um termo chamado carga cognitiva. E só para dar um contexto mais teórico sobre esse assunto, dando um disclaimer aqui, eu não sou psicólogo, não tenho especialidade nisso, sou um curioso lendo sobre esse assunto, tá? Mas tem um cara chamado John Sweller que fez um trabalho científico alguns anos atrás, pelo menos umas boas décadas, onde ele descobriu que design de instrução, né, ou seja, design que era utilizado para você dar instruções para as pessoas ou até para aprendizado dentro das aulas de escolas, precisava ser feito de uma forma onde as informações não fossem muito dispersas, onde você não desprendesse o foco dessas pessoas na hora de absorver o conteúdo que elas estavam lendo. E ele descobriu nesses estudos, né, que existem dois tipos de memórias no nosso cérebro. A memória de trabalho, chamada work memory, que quando você descobre novos assuntos, essa memória começa a coletar essas informações e armazenar de forma temporária. E uma memória de longo prazo, que serve para você, de fato, organizar suas ideias e ganhar conhecimento que vai ficar no seu cérebro durante anos ou até décadas. Essa memória de longo prazo, ela é muito mais ampla, ela tem muito mais espaço no nosso cérebro para armazenar essas informações. Essa outra memória de trabalho, a work memory, já não. Ela é escassa e ela também é de curta duração. Ela serve para você captar coisas diárias e tentar armazenar alguma dessas coisas da memória a longo prazo. Mas qual a relação disso com esses problemas que eu citei no começo desse vídeo? Quando você tem uma sobrecarga de domínios de negócio, e aqui domínios de negócio são áreas de conhecimento usadas aí para tomar decisão de uma determinada área, é um conjunto de conhecimento utilizado aí no seu trabalho para você fazer coisas necessárias para o seu cliente. Por exemplo, um cadastro de usuário, um domínio, ou, por exemplo, uma compra de um produto, ou cadastro de produto, enfim, dá pra gente discutir isso num outro vídeo sobre domínios de negócio. Mas voltando, quando você tem uma sobrecarga desses domínios dentro do seu time, você acaba causando um efeito colateral que é você precisar de muita memória para armazenar essas informações, e essa memória curta, ela acaba sendo usada em excesso e provavelmente em algum momento você vai esquecer de algum detalhe ou de uma informação importante para o trabalho ser feito. Tá, mas qual que é a relação, né, de carga cognitiva com as estruturas que a gente tem nas empresas? O meu ponto é que em alguns times a gente tem uma sobrecarga de domínios de negócio. Então é muito comum você ter times que às vezes estão cuidando de 10 coisas totalmente diferentes e com as mesmas pessoas atuando nesses 10 contextos diferentes diariamente ou até durante um mês. Então se a memória de curto prazo ela é escassa e a de longo prazo demora para você armazenar essas informações, né? Você precisa ter alguns padrões e repetições e demora um tempo para essa memória de longo prazo receber as informações dessa memória de curto prazo. Por que a gente não pode pensar em modelos de estrutura que sejam mais enxutos e que tenham menos domínios de negócio, né? Os problemas que eu vejo em ter uma sobrecarga de domínios é que você acaba não tendo profundidade suficiente, ou seja, a sua memória de longo prazo não vai receber essas informações necessárias para você poder atuar num time e atuar numa evolução de um software que você está trabalhando. Quando você tem vários domínios dentro de um time, você precisa trocar de contexto de domínio a cada tempo. Por exemplo, de repente você tem aí no seu board de tarefas algumas iniciativas que estão relacionadas a um domínio de negócio e outras relacionadas a um outro domínio. E quando você vai pegar essas tarefas, você precisa ganhar contexto novamente daquele domínio de negócio, porque ele é totalmente diferente daquele anterior que você estava trabalhando. E isso acontecer várias vezes durante um período de tempo, acaba que você vai perder algum detalhe, alguma informação que é necessária para aquela funcionalidade ser feita. Muita gente pode argumentar aqui que você precisa descrever melhor os requisitos para que um software seja construído. Mas a real é que quando você
trabalha em times de produto, ter o contexto do negócio, porque quem de fato aplica as regras do negócio dentro do software são as pessoas desenvolvedoras. Então, quanto mais contexto elas estiverem, quanto mais habituadas elas estiverem com aquele contexto de negócio, a chance da gente ter problemas ou incidentes ou bugs, ela diminui, porque eu vou ter todos os contextos necessários para criar uma lógica, criar um software que atenda à necessidade do negócio. Um outro problema que acontece comumente assim nos times que tem sobrecarga de domínios é a demora para você reagir ou atuar em incidentes, para você ter aquele restore, né, que é o tempo de demora para um serviço restabelecer o acesso e se tornar disponível novamente. E aí até faço um desafio ou até vou pedir para você fazer um experimento aí no seu time. Dá uma olhada nessa métrica e veja se nos incidentes que vocês estão enfrentando, nos pós-mortem, se você fizer um pós-mortem, dá uma olhada nos motivos, né, dos problemas. E você vai perceber que muitas das falhas é porque as pessoas não têm contexto suficiente e acabam tomando decisões ali no dia a dia de software que não são otimizadas. Ou esqueceram de um detalhe importante do ecossistema, da arquitetura que estão trabalhando. Então esse é um sinal muito forte de que provavelmente esse time está trabalhando com muitos domínios e essa sobrecarga está afetando diretamente esse indicador de recover ou tempo de recover. Outro sintoma, né, de uma sobrecarga de domínios num time, outro fator que na verdade é quase um sintoma dessa sobrecarga de domínios, é a dificuldade das pessoas em saber como funciona um fluxo que elas trabalham de ponta a ponta. E aí as regras que acontecem para que esse fluxo aconteça, os comandos, os serviços que são envolvidos. Então, se você tiver no seu time algum ecossistema aí, algum fluxo que você não tem domínio sobre essas regras, né, que acontecem durante o fluxo, provavelmente é porque você está lidando não só com esse fluxo, e sim diversos dentro do seu time. E o problema não é ter diversos fluxos, mas o problema é você ter fluxos que são de domínios totalmente diferentes. E aí entra naquele primeiro problema que eu comentei, que é a dificuldade de você tomar decisões rápidas ou não ter o contexto suficiente para desenhar um software que atenda às necessidades que você está procurando para o seu cliente. E quantas vezes você já entrou num planejamento dentro do seu time, numa discussão técnica, e as pessoas não têm total domínio do ecossistema que trabalham e acabam abrindo o código para descobrir onde é que acontecem determinadas coisas, onde é que acontece um fluxo, onde é que uma regra é aplicada dentro desse fluxo, ou qual a lógica que foi utilizada, que sequência de eventos acontecem. Quantas vezes você já não fez isso, né, para planejar uma nova funcionalidade, uma evolução de uma que já existe? Esse é um sinal também que provavelmente vocês têm muitos fluxos para lidar e muitos contextos diferentes e domínios diferentes para trabalhar. Um outro problema que talvez seja menor ou que aconteça com menor frequência é o tempo de onboarding de pessoas entrando no time. Normalmente, quando alguém entra, ela tem que receber todo o contexto de trabalho que essa pessoa vai precisar fazer, mas não só o contexto, mas também a parte de negócio, né? O que eu lido, o que o meu time trabalha, o que a gente faz aqui. E quando você tem muitos domínios de negócio, é muito difícil essa pessoa se tornar produtiva e conseguir colaborar com as decisões do time num curto espaço de tempo. Isso é fato, assim. Quanto mais domínios de negócio você tiver dentro do seu time, a carga cognitiva maior, mais tempo vai ser tomado para essa pessoa ganhar esse contexto e ser mais produtiva dentro do time. Então, esses são os problemas que eu vejo quando você tem uma sobrecarga de domínios dentro de um time. Mas como a gente resolve isso, né? Eu fiz esse vídeo baseado muito no workshop que eu tenho feito sobre estrutura de times e arquitetura de software, onde eu faço essa correlação entre domínios enxutos e como isso pode aumentar a produtividade, a eficiência e até a eficácia dos times que você trabalha. Então, quando você tem um número de domínios e domínios que não são complexos, atrelados a estruturas mais enxutas, isso com certeza vai gerar muito mais eficiência para você poder trabalhar e entregar software com mais velocidade e com mais assertividade e qualidade. Então, se você tiver interesse, eu vou colocar aqui na descrição um linkzinho do workshop. Eu tenho feito turmas esporádicas, então pode ser que você vendo esse vídeo agora, a turma não esteja aberta, mas me segue nos outros canais e nas outras redes como LinkedIn, Instagram, que eu sempre posto a abertura das novas turmas se você tiver interesse. Então é isso. Se você tiver algum comentário sobre esse assunto, ou se você tiver também alguma discordância e achar que de fato ter muitos domínios num time não é um problema, comenta aí. E não esquece, é lógico, de dar aquele like, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima.